Meu nome é Celso Unzelt, eu sou jornalista esportivo especializado em história do futebol e sou membro do Sentimento Futebol Clube. O futebol na minha vida, na verdade, entra pela minha família. Eu sou neto de um torcedor do Clube Atlético Paulistano ainda. Meu avô nasceu no fim do século XIX, o time do Friedenreich, lá no começo do século XX. Então eu sou neto de um fanático por futebol, que era meu avô, torcedor do Paulistano e depois de São Paulo Futebol Clube. Filho de um corintiano há 87 anos, né? Vai fazer 87 anos o meu pai. E eu, por incrível que pareça, até os 9 não gostava de futebol. Gostava de histórias em quadrinhos, queria ser desenhista de histórias em quadrinhos, mas caiu na minha mão o Manual do Zé Carioca, que era o manual do personagem dos quadrinhos, falando tudo sobre futebol. Até que eu percebi no futebol uma via de comunicação com a garotada da minha idade. E era o ano de 77, o ano que o Corinthians foi campeão paulista, depois de 22 anos, eu vi aquela festa toda e passei a me interessar por futebol. Costumo dizer que eu sou jornalista porque eu gosto de futebol, especificamente do meu clube de futebol, né? Eu nunca escondi que é o Corinthians. O futebol, assim como a vida, é bem menos romântico, né? Eu acho que até as pessoas falam, nossa, as pessoas, às vezes torcida organizada, vai protestar por causa de derrota do time. Por que não vai para a rua protestar pela política? Né? Porque a política te decepciona. A política, você acredita e é desapontado. E o futebol é a nossa terra do nunca. Participei da última leva, assim, que vivia o futebol jogando bola na rua, descalço, com os colegas, buscando bola que caía dentro do bueiro. Imagina, a gente chegava a enfiar o moleque mais magrinho ali, para ele pegar a bola de volta com as pernas, enfiar o moleque dentro do bueiro, segurando pelos braços. Isso você não tem mais isso, né? Eu tenho, para mim, certeza que alguns jogos que eu fiz na rua foram muito mais importantes do que final de Copa do Mundo. Na minha cabeça, aquilo tinha uma importância. Na infância, até seguramente 14, 15 anos de idade, futebol era toda a minha vida. Só o futebol me interessava. Né? E eles estão divididos entre muitas outras coisas. Então o futebol está perdendo terreno nesse sentido também. E não está fazendo nada para segurar a atenção dessa turma. Isso é que me preocupa. Futebol em São Paulo, para mim, é o Pacaembu. Eu costumo dizer, agora recentemente, que o Corinthians mudou de casa, né? É a primeira vez que eu mudo de estádio na minha vida. E de casa eu já tinha mudado várias vezes. Ou seja, o Pacaembu era mais a minha casa do que todas as casas que eu tive. Eu tenho um hábito, embora eu não seja muito religioso, desde criança eu tenho um hábito, toda vez que eu passo na frente de uma igreja, eu faço o sinal da cruz automaticamente. Minha avó ensinou isso, minha mãe ensinou, meu pai, né? E teve uma vez eu me peguei fazendo o sinal da cruz na frente do Pacaembu, de tão automático que é, né? De instintivo, porque ali eu vivi as maiores emoções como torcedor, depois como jornalista também, mas é a cara do futebol em São Paulo, é o Pacaembu, para mim, do grande futebol. E toda vez que eu saio de casa para ganhar o meu pão com isso, eu lembro da minha saudosa avó, que não gostava de futebol, mas era vítima do fanatismo desse meu avô e do meu pai. Minha avó sempre falava, filho, esse futebol não dá camisa para ninguém, né? No sentido de que não ia dar o meu sustento. Na Lua de Mel, em Paris, tinha um vendedor argelino vendendo umas roupas lá para minha mulher, e aí ele falou, vocês são brasileiros, gostam de futebol? Eu falei, adoramos, você é argelino. Aí comecei a falar dos jogadores da Argélia lá na Copa de 82, Madjer. Aí o cara ficou fascinado, queria falar só comigo. Minha mulher perguntava se tinha roupa de outra cor, e ele falava, tá tudo lá, pode escolher a que você quiser, né? Isso é uma coisa fascinante, né?